Bom dia, irmãos. Como é bom estarmos juntos novamente para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Vamos iniciar nosso culto com uma oração. Vou pedir para a irmã Neide estar nos elevando a Deus em oração. Oremos. Oremos. Amado Deus eterno Pai, te damos graças a Deus por essa manhã que estamos reunidos para te louvar e te agradecer. Te damos graças a Deus pela vida de cada irmão que nesse momento está também aqui juntamente conosco, ó Pai, em comunhão e adoração ao teu nome. Louvado seja o teu nome, te damos graças a Deus por tudo que você tem feito em nossas vidas. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Como é bom louvar a Deus. Louve conosco com alegria. Grande é o Senhor. Cidade do nosso Deus.
Louvado seja o nosso Deus. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus com a música Mais Que Uma Voz. Graça e paz. Eu sou o pastor Norival, sou um dos pastores da Igreja Batista Vida Nova, aqui no Jabaquara, juntamente com o pastor Wilson e o pastor José Arthur. Nós estamos gravando esse vídeo para fazer um pedido a você. Nós, devido à pandemia, devido a toda essa nova situação, estamos gravando vídeos e transmitindo no YouTube. E mesmo quando retornarmos aos cultos presenciais, vamos continuar com esse trabalho de divulgação no YouTube com os cultos ao vivo. Então, nós queremos pedir para vocês que têm recebido o nosso vídeo,
que você compartilhe esse pedido com todas as pessoas possíveis. Vai aparecer aqui o link do nosso canal do YouTube. E qual é o nosso pedido? Se inscreva no nosso canal. Por que se inscrever no nosso canal? Porque nós queremos continuar com esse trabalho de transmitir a palavra de Deus que pregamos todos os domingos aqui na IBVN para todas as pessoas possíveis e inimagináveis à nossa mente humana. Nós queremos divulgar o ensino da palavra, o ensino da palavra verdadeira, o ensino da palavra literal. Uma pregação bíblica, uma pregação literal, baseada nos textos bíblicos, conforme Deus nos revelou. Então nós queremos pedir a você que, se você tem aprendido de Deus, se você tem sido alimentado espiritualmente através das pregações, que você continue ouvindo as pregações dessa forma, que você, se caso não fez, se inscreva no nosso canal, mas que também você compartilhe e peça para pessoas se inscreverem e começarem a acessar o nosso link, acessar as nossas pregações, os nossos cultos, para que também as outras pessoas que ainda não estão fazendo sejam alimentadas, sejam ensinadas da palavra de Deus, da pura e genuína palavra de Deus, através do ministério desta igreja, o ministério da igreja IBVN, Igreja Batista Vida Nova, aqui no Jabaquara, através de nossos pastores e outros irmãos que têm pregado aqui. Nós vamos, com o tempo, e nós pedimos a sua oração, nós vamos ampliar esse ministério, ampliar esse trabalho, através de estudos, conferências e tudo mais. Mas no momento são as pregações, são os cultos. Então orem por nós, para que Deus continue nos dirigindo, Deus continue nos usando, Deus continue nos capacitando para cada dia mais servi-lo para a honra e glória dele, através desse novo ministério que estamos iniciando. Então, meu amado irmão, você que tem recebido as nossas pregações, nos ajude, compartilhe, para que Deus continue sendo pregado para este mundo todo, genuinamente, verdadeiramente, através de sua palavra. E assim, que Deus continue nos abençoando. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com o cântico O Poder do Teu Amor. No fluir da graça
podemos declarar que o Senhor é poderoso, poder declarar que o Senhor cuida de nós independente do que passamos. Pai, somos teus filhos e podemos nos chamar de Pai. Obrigado, Deus, porque aquela morte na cruz não foi em vão. O Senhor sofreu, o Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, Pai, e o Senhor está no controle de tudo. Independente do que aconteça no mundo, Deus, sabemos que o Senhor reina. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá paz. Uma paz que excede todo entendimento. O Senhor nos dá paz enquanto o mundo está aflito, enquanto o mundo não sabe o que fazer, Deus, e nós sentimos nosso coração leve, porque o Teu Santo Espírito nos acalma. Continue conosco, aceite os nossos louvores. Amém. Junto a Ti. Olá, queridos irmãos, eu sou o pastor Fábio Volpe, missionário de vocês aqui no Rio Grande do Sul. A nossa família mora na cidade de São Leopoldo há 2 anos e meio. Nós estamos trabalhando para plantar uma igreja nessa cidade. Com a pandemia, algumas coisas mudaram. Começamos a fazer cultos online para alcançar os nossos congregados, levando a palavra de Deus. Também temos alcançado outras pessoas que acessam a nossa página do Face. Nós também temos a oportunidade de alcançar as crianças. A minha esposa Joiana tem feito vídeos, aula para crianças e postado no YouTube, para que as igrejas, por exemplo, possam ter a oportunidade de ensinar suas crianças e para alcançarmos as crianças aqui na região. Nós também temos tido a oportunidade de conversar com os nossos congregados durante esse tempo através das mídias sociais e também de forma presencial. Nós já trouxemos pessoas aqui para casa, mantendo uma certa distância, mas procurando conversar com eles, animá-los e até ajudá-los em situações que eles têm precisado. Eu peço que vocês orem por eles, porque quando abrir novamente dessa situação, nós estamos orando para que eles possam retornar, continuar conosco e até conseguirmos mais pessoas para ouvir da palavra de Deus. Hoje nós temos 10 congregados, sendo que 2 ainda não conhecem a Jesus. Nós também tivemos a oportunidade de visitar 15 famílias, levando cestas básicas e falando do amor de Deus, dando um cartãozinho dos nossos contatos da igreja, para que a gente possa manter contato com eles. Então eu peço que vocês orem que essa tenha sido uma oportunidade de alcançar mais famílias para Cristo. Eu peço também que vocês orem pela nossa saúde. Pela graça de Deus, a minha esposa está grávida.
Foi uma gravidez planejada, nós estamos muito felizes, mas sabemos que acaba sendo de risco devido à pandemia. Então, ore pela saúde dela, do bebê, ore pela saúde da nossa família, que nós possamos estar bem nesse período. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Deus tem utilizado cada um de vocês para o auxílio da obra missionária, por exemplo, aqui nesse campo. Vocês têm sido uma bênção para nós, através das suas orações, através das suas ofertas, através até dos contatos que às vezes vocês têm enviado para nós. Então eu louvo a Deus por vocês, Deus tem usado. E eu conclamo, continuem firmes, firmes na obra do Senhor, tanto aí em suas fronteiras como aqui, além fronteiras, para que Deus seja glorificado através até desse tempo difícil. Muito obrigado, meus queridos, obrigado pela grande ajuda e permaneçam firmes. Deus abençoe e continue orando por nós. Nós estamos orando por vocês. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Bom dia, irmãos. Hoje vamos voltar para nosso estudo do livro de Abacuque. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Abacuque, capítulo 1. Nos versículos 2 a 4, que foram pregados há uma semana, Abacuque iniciou seu livro lamentando as injustiças. Judeus estavam oprimindo outros judeus em Jerusalém e outras cidades. Houve violência, houve opressão, houve destruição, contendas, justiça pervertida. E Abacuque clamou naqueles dias, disse, até quando, Senhor? E o Senhor disse, logo vou responder, e com muita rapidez. O Senhor respondeu, nos versículos 5 a 11, que preguei domingo passado. Ele disse mais ou menos, olha, agora o que vou estar fazendo para disciplinar Judá. Estou enviando o terrível exército babilônio. Este exército era rápido, era violento, era cruel, e estudamos todos estes atributos. Parece que alguns anos tinham passado entre versículos 5 a 11 e esses versículos 12 a 17, que vamos tratar hoje de manhã. Aparentemente, os babilônios já tinham visitado Jerusalém. Na primeira visita, que sabemos que houve 3 visitas de Nabucodonosor em Jerusalém, a primeira visita aconteceu em 605, e parece que Nabucodonosor não destruiu a cidade, mas ele levou com ele alguns reféns de famílias nobres de Judá. Podemos ver neste grupo Daniel e seus 3 amigos, e podemos ler sobre as experiências deles no livro de Daniel. Assim, o profeta já passou por uma demonstração da crueldade dos babilônios. Então, ele colocou mais perguntas aqui, nos versículos 12 a 17, pois ele não podia acreditar que o Senhor estava usando os babilônios para castigar Judá. Então, nesta passagem, capítulo 1, nos versículos 12 a 17, Abacuque coloca 3 perguntas sobre a ética de Deus em disciplinar seu povo. É aceitável perguntar a Deus? É permitido questionar os atos dele? Alguns acham que o ato de questionar a Deus indica uma fé fraca, uma fé imatura. Mas em defesa deste profeta Abacuque, temos de admitir que às vezes os atos de Deus não são fáceis de aceitar.
Como preguei no domingo passado, nossas dificuldades com o caminho de Deus e com os meios de Deus são os resultados da nossa dificuldade e realmente nossa impossibilidade em entender o propósito de Deus. Pois o propósito dele é o que determina o caminho e os meios dele. E claro que nós, como homens cheios de pecado, não temos direito de questionar a ética de Deus, nosso Deus totalmente santo. Mas Abacuque lutou para alinhar mentalmente as descrições do Senhor na palavra de Deus com os atos dele com Judá. Assim, essas perguntas de Abacuque não mostram uma fé fraca, mas uma fé com perplexidade. E tudo isso porque Abacuque não conseguiu resolver os atributos de Deus com os atos de Deus. Deixe-me dar uma ilustração da sala de aula. Dos meus anos na sala de aula, eu aprendi que quando um aluno só tem coragem de perguntar ao professor uma pergunta difícil, isso se torna uma coisa boa para todos. Porque, tipicamente, os outros alunos têm a mesma pergunta. É possível que você também tenha esta fé com perplexidade e que às vezes você quer ouvir uma explicação divina dos atos de Deus. Assim, vamos ouvir estas perguntas de Abacuque direcionadas a Deus. Infelizmente, esta passagem não contém as respostas. Nós temos de esperar até hoje à noite, né, a próxima pregação do pastor Norival, que vai pregar o texto pivô, né, o texto central deste livro, capítulo 2, de 1 a 5, para mostrar as respostas de Deus. Mas eu acho que temos a palavra de Deus em nossas mãos e podemos, realmente no final desta pregação, eu vou sugerir uma resposta que podemos derivar da Bíblia para resolver estas questões que nós também possivelmente queremos perguntar. Então, qual é a primeira pergunta de Abacuque para Deus? No versículo 12, ele pergunta por que nosso Deus infinito usa o homem finito para nos perseguir. O versículo 12 diz: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, Babilônia. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Deus é infinito, sabemos disso. O Senhor é eterno, ele não tem início, sempre existiu, sempre existirá. A Bíblia é cheia de afirmações da existência eterna de Deus. Deixe-me mostrar alguns exemplos. Moisés, um homem de muitos anos, 120 anos, ele percebeu que o Senhor era eterno. Ele diz em Salmo 90, versículos 1 e 2, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, muitos anos. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Uma afirmação da infinitude do nosso Deus. Sempre existiu, sempre existirá, sempre é. 1 Timóteo 1,17, Paulo também mostra que nosso Deus é infinito. Ele diz assim, ó Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Destacando o fato que o Senhor é eterno e merece glória pelos séculos dos séculos. E Apocalipse capítulo 1, versículo 8, João está ouvindo as palavras do Senhor, que diz, eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.
A eternidade do Senhor é a base do nome divino que Moisés ouviu da sarça ardente. Quando ele perguntou o nome dele, o Senhor respondeu: Eu sou. Aquele que eternamente está no tempo presente. Ele é. Então, se o profeta está afirmando a eternidade de Deus, por que ele logo diz: não morreremos? De verdade, Abacuque declara que porque nosso Deus está vivo eternamente, nós também podemos ter vida eterna nele. Então, não morreremos, porque nosso Deus sempre vive. Agora, Deus é infinito, mas, infelizmente, o outro lado da moeda é que o instrumento de Deus é finito. Isto gerou a pergunta de Abacuque: por que o Senhor usa homens finitos, se o Senhor é infinito? É verdade que o homem é imortal. Todo homem vai viver em algum lugar sem fim depois desta vida. Porém, nós tivemos um início. Nenhum homem é eterno. Começamos num ponto em tempo. Assim, nós não somos infinitos, somos finitos. Agora, são os caldeus, os babilônios, que vão executar juízo sobre Judá. São eles que vão servir de disciplina para o povo de Deus, nas palavras de Abacuque. Mas os babilônios não têm os propósitos eternos de Deus na mente. Parece impossível que eles pudessem contribuir ao plano eterno de Deus para o povo especial dele. A pergunta de Abacuque é: por que o Senhor, que é cheio de misericórdia e graça, não disciplina seu povo diretamente? Por que o Senhor terceiriza uma disciplina por uma nação tão longe do ideal? A resposta não está dada aqui. Em vez disso, temos uma segunda pergunta de Abacuque a Deus. Versículo 13. Por que nosso Deus Santo usa o homem pecaminoso para nos afligir? Um Deus Santo usando o homem pecaminoso. Versículo 13 diz: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Realmente, nos dias de Abraão, quando o Senhor consultou com Abraão, lembra os 3 homens, que chegaram à tenda de Abraão? Quando 2 deles desceram para Sodoma e Gomorra para ver a situação daquelas cidades pecaminosas, o anjo do Senhor ficou falando com Abraão. Então ele consultou com Abraão, ele disse: eu devo revelar para Abraão o que eu vou fazer. Vamos lembrar que o sobrinho de Abraão, Ló, e sua família estava em Sodoma. Então, Abraão, ele aproveitou a oportunidade de negociar com o Senhor para poupar as cidades. Ele pechinchou, o primeiro judeu que pechinchou com o Senhor e disse: se um número mínimo de justos poderia ser achado nessas cidades, o Senhor não deve destruí-las. Naquela discussão, Abraão colocou uma pergunta bem semelhante à do profeta Abacuque na sua conversa. Ele disse: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? É a mesma pergunta. O Senhor é justo, o homem não é. Vamos notar como a palavra de Deus afirma a santidade do Senhor. Deus é santo. Temos numerosas passagens que mostram que Deus é santo. Ele é separado completamente de toda impiedade e pecado. Isaías, quando ele foi chamado por Deus como profeta, uns 100 anos antes de Abacuque, ele viu os serafins,
no salão do trono do Senhor. Os serafins eram os anjos que guardam a santidade de Deus do seu trono. E esses serafins diziam o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E perto do fim do seu livro, Isaías repetiu as palavras do Senhor sobre si. O Senhor disse, capítulo 57, 15, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Através do livro de Isaías, o profeta chama o Senhor de um nome especial, o Santo de Israel. 25 vezes ele usa este nome do Senhor. O Novo Testamento também destaca a santidade do Senhor. Pedro repete os conceitos de Levítico capítulo 11 na sua primeira epístola. Ele diz, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Para refletir a santidade perfeita de Deus no Antigo Testamento, tudo no templo foi feito para refletir aquela pureza, aquela santidade do Senhor. Por exemplo, o tabernáculo e o templo foram fabricados usando ouro puro no Santo dos Santos. Também os sacerdotes usavam roupas de puro branco. Só os animais sem mancha ou doença eram usados no sacrifício. As ofertas eram purificadas pelo fogo intenso. Tudo assim mostrou a santidade do Senhor. É bem estabelecido que nosso Deus é santo, separado de todo o mal. Abacuque lembrou desta qualidade do nosso Deus. Ele é santo. Assim, Abacuque diz que nosso Deus santo é de olhos puros, tão puros, que ele nem poderia olhar para o mal ou encarar a opressão. Mas se Deus não pode tolerar impiedade, Abacuque quis saber por que ele estava usando um povo pecaminoso para disciplinar Judá. Deus é santo, mas o instrumento da disciplina dele é pecaminoso. O judeu lia frequentemente Salmo 5 na sua adoração do Senhor. E tem um texto precioso para o povo de Deus, porque mostra como o Senhor defende sua santidade. Versículos 4 a 6 dizem: Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Mas Abacuque entendia as práticas dos babilônios. E assim ele disse: Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Quer dizer, com uma maneira falsa de proceder, ou uma maneira ilícita de conduta. Esta mesma pergunta aparece nos Salmos, na boca do salmista. Ele disse para o Senhor, no momento de agonia, ele disse: Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente o teu nome? Em Salmo 74, 10. O salmista não entendeu como Deus poderia deixar vivos os que estavam blasfemando o nome dele. E olha a pergunta que estava na boca de Jesus, na cruz. Quando o Pai deixou Jesus nas mãos dos líderes ímpios de Israel: Deus meu, por que me desamparaste? Então também o profeta pergunta: por que te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele?
Pessoalmente, eu gosto de silêncio. Em certas situações é indispensável. Por exemplo, quando eu quero estudar, eu não posso ter música, não posso ter barulho em outra sala, eu gosto de silêncio. Também quando quero dormir, né, aquele cachorro do vizinho latindo, é difícil. Mas o silêncio nem sempre é uma coisa boa. Quando alguém peca contra Deus, por exemplo, na lei de Moisés, era errado para uma testemunha ficar em silêncio quando uma palavra dele poderia ajudar a condenar ou libertar alguém. Pois Moisés disse isso em Levítico 5:1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Silêncio não era realmente o caminho de justiça. Quando alguém peca, e nós somos testemunhas, a lei diz que devemos falar. Mas o Senhor ficou em silêncio, enquanto os babilônios estavam abusando o povo dele. O teor dessas perguntas do profeta é que, da perspectiva dele, a disciplina de Judá por um Deus justo e santo deve refletir a justiça e santidade dele. Obviamente, os babilônios não encaixavam bem neste quadro, porque eles não refletiram santidade e justiça. Então, Abacuque achou que a cura dessa disciplina do Senhor era pior do que a doença, a violência e a opressão dentro da sociedade dele. Mas vamos agora para a terceira pergunta de Abacuque. Abacuque diz: por que nosso Deus soberano deixa que o homem poderoso oprima os outros? Versículo 14 diz: por que o Senhor faz os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não têm quem os governe? Deus é justo rei sobre todas as suas criaturas, mas ele permite que o homem injusto exerça seu domínio sobre outros homens. O ideal é que Deus governe sobre o homem, mas sabemos que isto vai acontecer só no milênio, o reino de Jesus na terra, que começa só depois da tribulação. Então, enquanto estamos esperando por um reino justo na terra, o ser humano governa, com todas as suas imperfeições e pecados. Note esses exemplos de reinos ímpios, e todos só nos últimos 100 anos. Adolfo Hitler, nos anos 1930 e 40, ele quis purificar o povo alemão. 6 milhões de judeus morreram. Joseph Stalin, ele quis tirar os que opuseram o reino dele na Rússia. E 40 milhões de russos morreram. Pol Pot, na Camboja, quando ele tomou controle, ele quis criar uma economia agrária em vez de comercial. Ele marchou todos os profissionais para os campos para se tornarem fazendeiros. 3 milhões de cambodianos morreram. Exemplos do homem injusto se governando. Abacuque sabia dos hábitos de governadores humanos. Aqui ele descreve os atos típicos daqueles que têm muito poder. Em primeiro lugar, o homem que tem poder é cruel. Versículo 15, a parte inicial diz: a todos levanta o inimigo com o anzol. Abacuque vai nos dar uma coleção de imagens aqui, que vão ligar as atividades do rei da Babilônia com o ato de pescar. Ele coloca primeiro o anzol. Alguns acham que a imagem de um anzol é simplesmente uma metáfora e representa os muitos cativos levados pelos babilônios se torcendo em agonia como um peixe no anzol.
Mas, infelizmente, esta imagem é bem próxima da realidade. Podemos ver nos monumentos antigos dos babilônios imagens que mostram as filas de cativos. E dá para ver nessas imagens um anzol de metal traspassando o lábio inferior de cada cativo e todos os anzóis armados juntos numa fila para que os cativos sejam levados para a Babilônia, numa fila. O homem com muito poder é um homem muito cruel. A segunda observação é que o homem poderoso é avarento. A segunda metade do versículo 15 diz: ele pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Um anzol serve para pegar um peixe por vez. Mas o homem poderoso é avarento, ele quer mais. Em vez de um anzol, ele usa uma rede para pegar todos os peixes do cardume. E pior ainda, pegando os peixes, o poderoso acha grande prazer na opressão de mais e cada vez mais pessoas. Esta é a avareza do poderoso. A terceira observação de Abacuque sobre o homem poderoso é que ele é arrogante. Versículo 16 diz: por isso ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Há exemplos na história de exércitos que realmente adoravam suas armas. Os citas adoravam suas espadas nos anos antes de Cristo. E os romanos, logo depois de Cristo, chegou até a adorar seus estandartes. Mas é duvidoso que os babilônios realmente adorassem suas redes. É mais provável, nesta passagem, que o objeto da adoração deles era sua própria força, seu poder supremo que eles adoraram. Em vez de adorar o verdadeiro Deus, que estava permitindo as conquistas deles, eles adoravam eles mesmos. Podemos imaginar, então, a perplexidade do profeta, pois acima dos outros pecados, crueldade, violência, opressão, Babilônia não atribuiu seu sucesso ao único Deus verdadeiro. Eles estavam adorando outro Deus, em cima dos outros pecados deles. E como a história do mundo nos mostra, o poderoso é arrogante, ele é narcisista, ele é egoísta. A quarta observação, o profeta nota que o homem poderoso não sabe seus limites, ele não sabe quando ele deve parar. Versículo 17 diz: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? A pergunta de Abacuque é: por quanto tempo o Senhor vai permitir que esse poderoso continue a oprimir, matar, levar cativos para sempre? Os impérios antigos dos assírios, dos babilônios, dos persas, dos gregos, dos romanos eram impressionantes, mas não eram permanentes. O homem, em seu orgulho, acha que o domínio dele vai permanecer para sempre. Mas o Senhor não permite isso. Um exemplo só. Adolfo Hitler achou que seu império, que começou em 1933, continuaria por séculos, mas acabou em apenas 12 anos. O Império da Babilônia, outro exemplo, durou somente 60 anos e caiu para os persas. E se lermos os livros de Jeremias e Daniel, vamos descobrir que o reino de Nabucodonosor, por 70 anos, fundou na sua grande força por 60, 70 anos, serviu simplesmente para tirar Judá da sua terra
por 70 anos de cativeiro, pois o Senhor mandou isso para o castigo do povo dele. Nabucodonosor realizou a vontade do Senhor. Para concluir, está sempre errado questionar o Senhor? Claro que, como suas criaturas, devemos estar prontos para aceitar a vontade de Deus. E devemos reconhecer os grandes atributos dele, que mostram que ele é um Deus ético e moral. Mas devemos aceitar a vontade dele para nós. Romanos 12 diz que quando oferecemos as nossas vidas por sacrifício vivo ao Senhor, que vamos ter condições de identificar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Mas quando o Senhor procede de uma maneira que nos assusta, ou nos decepciona, ou nos entristece, como devemos responder? Quase todos que estão ouvindo esta pregação conhecem alguém que morreu pelo Covid-19. Pais e mães morreram. Ouvimos hoje da mãe da Patrícia e do pai do Diogo, pastor e esposa que trabalham no interior. Mortes separadas por uma só semana. Pais e mães estão morrendo. Irmãos e irmãs, colegas de serviço, até professores da escola morrendo. Conheço até um pastor que faleceu. Além de perder os familiares, amigos, irmãos de Cristo, pessoas também estão perdendo seus empregos, suas lojas, seus investimentos, suas poupanças. Então, qual é a nossa perspectiva sobre essas coisas? Será que o Senhor quer que pratiquemos um fatalismo paralisado, onde não expressamos nossas questões e perguntas, onde simplesmente absorvemos tudo o que acontece sem resposta? Será que é isso que Ele quer? A tristeza é palpável. A tristeza é verdadeira. O medo é palpável e verdadeiro. É impossível ignorar estes sentimentos. Abacuque era um profeta santo, profeta fiel. E ele se expressou com perguntas sinceras, como estamos vendo. Podemos nos expressarmos diante de Deus. Graças a Deus que Ele abriu o caminho para isso. Mas devemos lembrar o elemento que eu mencionei na primeira pregação, domingo passado, do propósito de Deus. Nesta vida não podemos entender aquilo que Deus está realizando. Mas porque Deus é bom, Ele permite que falemos com Ele. Assim, devemos aproveitar nosso privilégio de orar, de dialogar sinceramente com o Senhor, apresentando nossas dúvidas, apresentando nossas perguntas, nosso desespero diante dele. Como resultado, vamos entender mais profundamente o caráter dele. E isto vai gerar em nós uma fé mais firme, conhecendo melhor nosso Deus. Podemos ter uma fé fácil no Senhor quando estamos recebendo dele. Mas quando ele tira algo da nossa vida, pessoas, serviço, saúde, nossa verdadeira fé nele se torna mais evidente. Naquela situação, podemos nos regozijarmos em Deus por quem ele é, não só por aquilo que ele nos dá. Amados irmãos em Cristo, eu peço que todos nós continuemos a orar ao Senhor, a buscar o Senhor, para que Deus
dê-nos a alegria, a permissão de voltarmos aos cultos presenciais. É bom adorar ao Senhor, tem sido bom através dos cultos online, mas desejamos fazer presencial. Então, não cesse de orar. Continue clamando, continue intercedendo ao Senhor para que Ele permita que logo mais, quem sabe o mês que vem, possamos voltar à rotina de se reunir para adorar a Deus junto com os irmãos. Tá bom? Queremos continuar também agradecendo a Deus e pedindo que você continue sendo fiel nos seus dízimos e ofertas para que possamos continuar sendo abençoados e continuar adorando ao Senhor através desta forma, e que continuemos espalhando a palavra de Deus através dos vídeos, através dessas mensagens. Então continue cultuando a Deus como temos feito até aqui. Vamos lá, continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar louvando a nosso Deus com a música Preciso de Ti. Venha louvar a Deus conosco. Preciso de Ti.
Só para lembrar os irmãos que hoje à noite vamos ouvir do pastor Norival e vamos ouvir a resposta do Senhor a essas perguntas tão difíceis. Mas vamos terminar nosso culto em oração. Vamos orar. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado por nosso profeta Abacuque, pelo livro que ele conseguiu escrever através das várias experiências dele e as perguntas dele e o desespero dele. Ajuda-nos, Pai, a identificar com ele, sabendo que ele não foi considerado um pecador porque ele teve perguntas, mas que as perguntas foram colocadas de uma maneira sincera, de uma maneira fiel, de uma maneira reverente. Eu peço, Pai, que possamos dialogar com o Senhor, sabendo que o propósito do Senhor fica além do nosso entendimento, mas querendo, Pai, pelo menos colocar diante do Senhor nossos medos, nossas preocupações, nossa tristeza, nosso desespero. Peço, Pai, que o Senhor nos ouça e obrigado, Pai, pela confirmação, pela garantia que temos que o Senhor está realmente querendo responder. Pedimos, Pai, tua bênção sobre nós e às vezes esta bênção vai ter a forma de provações. Então ajuda-nos, Pai, a responder com uma fé firme, mesmo quando não estamos recebendo, mas quando o Senhor está tirando. O Senhor é bom, Pai, sabemos que o Senhor é infinito, o Senhor é santo, o Senhor é justo. E por isso nós louvamos ao Senhor e colocamos nossas vidas com alegria nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.